Oi, tudo bem? Como é que estamos? Como é que passamos a semana? Tudo certinho? Então, hoje estamos aqui no nosso 11º encontro da catequese, né? Hoje nós vamos falar sobre o sacramento da Crisma, né? Somos testemunhos de Cristo no mundo. Para iniciar, vamos então fazer a nossa oração inicial pedindo, né? Para que Nossa Senhora nos ilumine, que ela nos conduza nesse caminho que nós estamos trilhando, né, na catequese, que ela seja sempre nossa companheira. Então, nesse momento, né, vamos silenciar um pouquinho, né, ficar um pouquinho tranquilo, né, vamos começar, para começar bem o nosso encontro. Vamos, então, pedir, então, né, nessa oração, que Nossa Senhora possa nos guiar, né, como eu já falei, e nessa intenção rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, gente, só lembrando, né, nós vimos o primeiro sacramento, que era o sacramento do batismo, né, tivemos 2 encontros falando sobre o batismo. Hoje nós vamos falar da Crisma, e nos próximos 2 encontros nós vamos falar da Eucaristia. Então, lembrando lá naquela história dos sacramentos, lá do Nato e Renato, né? Então, a Crisma, ela marca na nossa vida espiritual a nossa entrada, digamos, na vida adulta, né? Nós, a partir da Crisma, somos adultos na fé. Então, lembra lá que eu falei que o Nato, o rapaz, né, de 18 anos, quando tira a carteira de motorista, aquilo parece que agora eu sou adulto. Né? A menina também, né? Mas o rapaz Nossa, eu lembro quando eu tirei minha carteira, eu tinha 18 anos, né? Então, eu fiz 18 anos e já tirei a carteira. Né? Estava esperando, né, para poder dirigir e tal. Então, aquilo parece que você entra na vida adulta. A Crisma também tem essa mesma ideia, né? A ideia de que agora nós não somos mais crianças na fé. Nós vamos agora dizer sim a Deus por nossa própria vontade, pela nossa própria, né? Por aquilo que nós queremos na nossa fé, né? Então vamos ler ali o texto, né? Nossa vida de cristãos, que começa quando somos batizados, recebe a plenitude do sacramento da confirmação ou crisma. O que quer dizer plenitude, né? É que só batizados, o batismo é muito importante, né? Nós vimos as características do batismo, mas a crisma ela amplia, ela faz você, se fosse um jogo de videogame, você entra numa nova fase, né? Você passa a ser ganha talvez uma nova roupa, né? No sentido assim, também espiritual, né? Então aquilo te amplia a sua fé. No batismo, alguém disse, né, o teu padrinho, né, a tua madrinha, teus pais, disseram que você queria fé, que você seria educado na fé e como você está sendo educado na fé. Então, é isso que nós fazemos na catequese. Mas a Crisma, você mesmo vai dizer, eu não preciso mais que alguém fale para mim que eu vou ter fé ou que eu vou crescer na fé. Eu mesmo, ó, aqui, né? Eu que vou ser cristão. Então, isso é a Crisma, certo? O Espírito Santo que recebemos nos dá força, coragem e sabedoria para sermos testemunhas de Jesus no mundo. Então, essa coisa da força do Espírito Santo, né? Então, lembra muito Pentecostes, né? Então, nós vamos falar também um pouquinho sobre isso nesse encontro, né? Lá estavam os discípulos com medo, né? Veio o Espírito Santo e a partir dali eles começaram a anunciar o Evangelho a todas as pessoas. Então, a Crisma, nós recebemos o Espírito Santo de uma forma muito especial. E através dessa força do Espírito Santo nós somos melhores evangelizadores. Não que nós não podemos ser antes, né? Claro. Mas é com a força do Espírito Santo que nós ganhamos, então,
essa força, né, essa coragem, né, para ser testemunhas de Jesus no mundo. Crismar significa ungir com óleo, que simboliza ser revestido do Espírito Santo. E aqui é interessante, gente, esse óleo na crisma, porque no batismo nós também fomos ungidos com óleo, né? Então, um dos símbolos ali que nós tem a água, a luz, lembra? A vela, a veste branca tem o óleo. Mas na crisma esse óleo é perfumado. Então ele é um óleo perfumado. É a única... depois tem a unção dos enfermos que também tem óleo. Nós vamos ver isso depois. Mas o óleo da crisma é um óleo perfumado. Isso porque nós vamos exalar, nós vamos sentir o cheiro, né? Vamos propagar o cheiro do Espírito Santo, o cheiro de Jesus Cristo. Certo? Essa que é a ideia do óleo da crisma. Então é uma mudança, né? Enquanto você tinha sido ungido só com óleo, agora você tem óleo com perfume. Então é uma coisa bonita de pensar. Então ele significa ungir com óleo, que simboliza revestido do Espírito Santo, né? Um pouquinho diferente do batismo. Beleza, gente? Ok. Então pegue suas Bíblias, né? Acenda uma vela. Nós vamos começar. Hoje eu estou esperto. E vamos começar a fazer a nossa leitura. Tá? Vocês vão notar que no livro, quem tem o livro, a leitura está um pouquinho diferente no livro. Tá? Então, a gente vai ler um pouquinho mais do que está no livro, porque eu acho que a leitura que está no livro, que seria do 15 ao 20, é uma leitura que perde uma parte, assim, fica meio fora de contexto. Né? É meio esquisito ler a partir do 15. Então, Atos, capítulo 9, 10 a 20. Então, ok? Todo mundo está com a Bíblia? Beleza? Então, gente, antes de ler, eu preciso falar uma coisa. Nós vamos ler um trecho da história de São Paulo. Né? São Paulo apóstolo. Ele se chamava Saulo. Esse São Paulo se chamava Saulo. E ele estava indo para Damasco, uma cidade que hoje é na Síria, e estava indo para Damasco. E essa cidade, ele ia lá para matar os cristãos. Essa que era a missão dele, ele ia matar os cristãos. No meio dessa viagem, Jesus aparece para ele e ele se converte. Começa a seguir Jesus, começa a ser um cristão, certo? Então, São Paulo, nessa viagem, tem essa conversão. Ele está indo lá para matar os cristãos, mas agora Jesus fala, não, por que você está me perseguindo, né, Saulo? Então, ele vai mudar um pouco a sua missão. Um pouco não, vai mudar bastante. Então, quando ele tem essa visão de Jesus, ele fica cego. Né? Ele passa a não enxergar. E essa imagem, você vê ele com os olhos fechados. Né? Então, ele está ali demonstrando que ele está cego. E ele vai ficar na casa ele vai ser procurado, acho que ele vai ficar na casa do Ananias, né? Que é essa pessoa na imagem que está ali colocando as mãos na cabeça de São Paulo. Ali, Saulo, ok? Então nós vamos ler essa parte do que acontece com Ananias, que é uma pessoa um cristão, né? E ele também vai ter Jesus vai conversar com ele. Vamos ver o que vai acontecer, tá bom? Fantástica essa história, né? São Paulo é uma história fantástica, fantástica. Impressionante como é a vida de São Paulo. Se puderem, leiam Atos dos Apóstolos, do começo ao fim, é uma história incrível. As coisas que São Paulo fez, praticamente a história de São Paulo. Né? Os Atos conta São Pedro, conta o início da igreja, depois começa a contar a história de São Paulo. Fantástico, fantástico mesmo, incrível essa história. Vale a pena. Eu me chamo Paulo, né? E adoro São Paulo. Beleza? Vamos lá, gente. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor, numa visão, lhe disse: Ananias. Né? E ele respondeu ali, né? Eis-me aqui, Senhor. Respondeu ele. O Senhor ordenou: levanta-te e vai à rua direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo.
ele está orando. Olha que legal, né? Saulo, que era judeu, perseguidor dos cristãos, está na casa desse Judas, que não é o Judas que traiu Jesus, obviamente, é outro Judas. E ele está orando. Jesus fala, nossa, ele está orando, né, para Ananias. Muito interessante. Daí ele fala, a Bíblia fala assim: este via numa visão um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos para recobrar a vista. Então, o que é? Quem que via isso? Saulo, né? São Paulo. Ele via nessa oração uma pessoa que ia entrar na casa ali, Ananias, né? E ia impor as mãos nele. Ananias respondeu: Senhor, muitos já me falaram deste homem. Quantos males fez aos teus fiéis em Jerusalém? E aqui ele tem poder dos príncipes dos sacerdotes para prender a todos aqueles que invocarem o teu nome. Então Ananias falou: Senhor, mas como assim? Eu vou lá na casa do Saulo, ele é um cara que só fez mal para a gente, né? Em Jerusalém, ele fez muito mal para os cristãos, né? Okay? Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este homem é para mim um instrumento escolhido, que levará o meu nome diante das nações, dos reis e dos filhos de Israel. Eu lhe mostrarei tudo o que terá de padecer pelo meu nome. Então, Jesus já diz ali que São Paulo vai ser instrumento, né, de Deus, nas mãos de Jesus, para levar a mensagem de Cristo a várias pessoas. E é exatamente isso que São Paulo vai fazer. Ananias foi, entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Saulo, meu irmão, o Senhor, esse Jesus que te apareceu no caminho, enviou-me para que recobres a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Olha que interessante, né? Tá? Essa é uma palavra tão bacana, né? De duas pessoas que estão muito próximas a Jesus, né? Tanto Saulo como Ananias, né? Então, e aí Ananias fala, né? E que fiques cheio do Espírito Santo. E Saulo, que viu essa visão, né? Ele estava cego, mas ele teve uma visão de que Ananias ia entrar na casa e ia fazer exatamente isso. Impressionante, né? Essa conexão que existe ali entre Ananias, Jesus e Saulo, né? É incrível, impressionante mesmo. No mesmo instante, caíram dos olhos de Saulo umas como que escamas e recuperou a vista. Então ele, né? No mesmo instante ele recuperou a vista. Levantou-se e foi batizado. Olha que interessante, né? Ele recebeu o Espírito Santo, levantou-se e foi batizado. E se tornou o que acontece quando nós somos batizados? Nós nos tornamos cristãos, né? Depois tomou alimento e sentiu-se fortalecido. Demorou por alguns dias com os discípulos que se achavam em Damasco. Imediatamente começou a proclamar pelas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Essa é outra coisa impressionante, gente. Ele foi nas sinagogas. O que são as sinagogas? São as igrejas dos judeus, né? Chamam-se sinagogas. Então ele foi para os judeus falar que Cristo é o Filho de Deus. Olha só que coragem, né? Então depois ali se continuar lendo, os judeus vão falar: ô cara, para com isso, né? O que você está vindo falar que Jesus é o Filho de Deus? A gente trouxe você aqui para matar os cristãos, não para ficar falando bem deles, né? Então é uma coisa assim interessante, sabe? Que aconteceu ali na vida de Saulo. Né? Depois, Saulo vai mudar de nome para Paulo, sabe por quê? Eu estive pensando sobre isso e cheguei a uma seguinte conclusão. Saulo era um nome muito temido pelos cristãos. Quando falavam de Saulo, logo lembravam daquela pessoa que perseguia os cristãos. Mesmo em Damasco, quando ele começa a falar para os cristãos, logo depois ali, porque daí na sinagoga ele não conseguiu nada, os judeus não queriam ouvir ele. Aí ele foi falar com os cristãos.
E os cristãos também não queriam vir ele em Damasco. Falando, você veio aqui para nos perseguir. Saulo, você veio aqui para nos perseguir, para nos matar. E agora você está falando, não estamos entendendo. Então ele teve que mudar de nome para que as pessoas pudessem ouvir ele tivesse chances de ser apóstolo de Jesus. Se ele continuasse com o nome de Saulo, provavelmente os cristãos teriam muito... não ouviriam ele, né? Não ouviriam o que ele teria, o que ele disse. E Paulo, né? Vou começar a chamar ele de Paulo, né? Que é mais conhecido. Paulo era moderno, né? Ele escrevia cartas. E essas cartas iam para as comunidades, né? E as comunidades iam trocando as cartas. Então, copiavam a carta e mandavam para outra comunidade, para outra comunidade. Então, assim, a evangelização de Paulo ganhou uma força muito grande. Se ele fosse vivo hoje, ele estaria nas mídias, seria um youtuber, influenciador, seria um cara desse jeito, sabe? Ele é um cara que é impressionante, assim, como ele fazia, né, para evangelizar a todos. Né? E as cartas que escreveu são incríveis, gente. Embora tenha dificuldades, viu? Tenha dificuldades. Não é fácil, às vezes, de entender certas coisas e tal. Mas tem partes das cartas de São Paulo que é, assim, de uma inspiração divina, de uma coisa, assim, impressionante, né? Então, puxa, não posso falar muito aqui, porque, né, o encontro não pode ser muito extenso, mas eu recomendo muito mesmo que todos nós, né, possamos ler um pouco mais sobre a vida de São Paulo, ler os Atos, ler as cartas de São Paulo. Né? Recomendo, por exemplo, a carta de São Paulo aos Efésios. É demais essa carta, certo? Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, né? Espetacular, capítulo 12, capítulo 13. É assim, de uma inspiração assim, impressionante. Né? Ok? Então vamos lá, gente. Feita a leitura, vamos refletir então. Quem são os personagens e o que fazem? Então, nós temos ali basicamente, né, 2 personagens. São Paulo, Ananias e 3 personagens. Jesus, certo? Basicamente. Claro, São Paulo está na casa de Judas, né? Mas esse já é um personagem secundário. O que mais chamou a sua atenção nessa cena e por quê? Né? O que mais te chamou a atenção? Bom, me chamou a atenção justamente toda essa questão, né, de Ananias não querer nem ir lá na casa de Judas, depois vai na casa, coloca a mão na cabeça de São Paulo, vem o Espírito Santo, né? Chama atenção todo esse drama, digamos assim, essa parte assim, que é muito legal. O que significou para Saulo recuperar a visão? O que será que significou ele recuperar a visão? Lição de casa, lá está numa pergunta lá na lição de casa, tá? Então eu quero que você responda isso, pense o que significou. O que significou para ele ficar cego? O que significou para ele recuperar a visão? O que sentido tem isso? O que você pensa assim, tipo, você está cego para uma coisa, ou para a vida, ou para as coisas, né? E agora você recuperou a visão, certo? Estou dando umas dicas. Beleza? Quero ver depois a resposta de vocês. Sejam criativos. Então vamos lá. Aqui tem uma figura do Papa, né, crismando uma jovem, né? Que legal. Vamos lá. Ninguém é 100% cristão sem fazer a sua parte, sem responder a Jesus. Então, aquilo que eu sempre digo. Não adianta você dizer que é cristão se você não faz. Cristo não influencia, o que você faz está longe de Cristo. Não, gente, nós temos que seguir o que Cristo nos ensinou, certo? E fazer, né? Ter uma vida cristã significa isso. Tem uma frase, até foi atribuída ao Papa, mas eu acho que nem é do Papa, mas diz assim, ele foi batizado na igreja, foi crismado na igreja, casou na igreja e depois foi para o inferno. Né? Por quê? Por que será?
que aquilo não levou ele a ter uma vida cristã, né? Então, assim, não adianta você ser batizado, crismado, primeira Eucaristia, comunhão, desculpa, casou, unção dos enfermos, tal, confissão, se você não profundamente não vive o que Cristo ensinou a você, né? Então essa é uma coisa que nós vamos ver hoje, né? Talvez seja difícil, mas temos o Espírito Santo para nos apoiar. Então diz ali, ó, nossa vida cristã deve amadurecer e produzir frutos conforme vamos crescendo. Só que muitas vezes enfrentamos momentos de medo, de dúvida em relação a tudo o que vemos em nossa volta. Então, assim, às vezes nos assusta, né? O estudo, o trabalho, a família, o namoro. São coisas assim, tipo, o que eu vou ser no futuro, se eu vou ganhar dinheiro, se eu vou ter uma casa. Você já teve esse medo? Então, isso às vezes nos assusta. Com quem que eu vou casar, com quem que eu vou namorar, como que vai ser meu trabalho, será que as pessoas vão gostar de mim, né? Será que eu vou bem no estudo? Né? São coisas que às vezes nos assustam. A nossa vida, então, é cheia de desafios, né? Nós temos que... A vida nos desafia, né? Nos desafia a sermos cristãos, a sermos bons filhos, depois bons pais, ou bons irmãos, bons amigos. O que as pessoas esperam de mim, né? O que Deus espera de mim. Tudo isso nós temos que perguntar, e é um desafio. Nós temos que pensar e ir em frente. Porém, Jesus havia prometido enviar o Espírito Santo para que não ficássemos sozinhos. E assim aconteceu. Então, o Espírito Santo veio para nos apoiar, para nos colocar para cima, para nos enfrentar os problemas, enfrentar esses desafios. E isso é o que vem com a Crisma, né? A Crisma, o Espírito Santo nos traz presentes, né? Nos traz a fortaleza, a ciência, o temor de Deus, a caridade, a piedade, né? São coisas que estão ali na Crisma, que nós não vamos ver hoje, porque isso vocês vão estudar melhor quando forem para ser crismados. Daí vocês vão estudar na quarta e quinta etapa, tem uma extensa encontros, né, vários encontros falando sobre a Crisma, todas as características do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, como que é a Crisma, enfim, tudo vocês vão ver lá no Crisma. Mas por enquanto, saibam que sim, o Espírito Santo nos coloca, nos dá fortaleza, nos dá o entendimento, nos coloca para sermos bons cristãos, nos coloca força para isso, certo? Os apóstolos também tiveram medo quando Jesus foi crucificado, mas com o Espírito Santo anunciaram e testemunharam de forma corajosa Jesus ressuscitado. Vocês estão vendo aqui que sem o Espírito Santo nós não podemos, quer dizer, não é que nós não podemos, tá? Mas nós temos dificuldades para talvez testemunhar o Evangelho. Com o Espírito Santo é mais fácil. Com o Espírito Santo é mais... Mas nós temos sim o Espírito Santo, só que com a Crisma isso se reveste de uma forma mais especial. A missão do Espírito Santo é estar presente na vida de quem ama Jesus, porque sozinhos não temos força para viver o Evangelho e dar testemunho de Jesus. Eu acabei de falar isso. Para isso recebemos o sacramento da confirmação ou Crisma. Beleza? Olha ali São Paulo escrevendo as cartas ali. Ele era meio careca, assim, sabia? A descrição dele era essa mesmo. Então vamos ler o texto ali sobre São Paulo, tá? Que incrível, né? Nós estamos falando sobre Crisma, mas hoje nós também estamos falando sobre São Paulo. São Paulo nasceu em uma família de judeus, então São Paulo era judeu, né? Ele era um estudioso, era um grande judeu, era um cara assim que estudou bastante, estava sendo preparado para ser mestre dos judeus, um rabino, um padre, entendeu? Foi perseguidor dos seguidores de Jesus Cristo até ser escolhido por Jesus para ser seu apóstolo e anunciar o Evangelho em diferentes lugares do mundo, o Evangelho em diferentes lugares do mundo. A partir de sua primeira viagem missionária, passou a usar o nome de Paulo. Então, Paulo ele fez 4 viagens, mas gente, que viagem, cara!
Ele saiu de onde hoje é a Síria, ali, né? Foi parar lá na Itália, né? Lá em Roma. Então, assim, passou pela Grécia, passou como se fosse hoje, por exemplo, a Croácia, a Eslovênia, foi para a Itália, foi talvez para a África, não sei direito, né? Então, assim, são 4 enormes de viagens, né? E ele saía de Antioquia, onde era a paróquia dele, né? Onde ele estava lá, e ele ia viajar nessas missões e ficava, às vezes, anos viajando, né? Voltava para Antioquia. E assim foi, até que um dia, na 4ª vez, ele foi preso em Roma e depois foi morto, decapitado, né? Cortaram a cabeça de São Paulo. A partir de sua primeira viagem, o missionário passou a usar o nome de Paulo. Então, aquilo que eu expliquei, né? Ele mudou de nome porque Saulo, as pessoas não iam nem ouvir ele, iam fechar suas casas, não iam. Saulo era um nome que as pessoas tinham medo. Em suas cartas, podemos ver as lutas e dificuldades, né, que ele passou. Tá? Mas venceu tudo por amor de Jesus. E que dificuldade, gente. Ele sofreu, acho que, um monte de naufrágio. Leia lá os Atos, lá, você vai ver lá. Ele foi picado por cobra. Ele foi... aconteceu tudo com São Paulo. Passou fome. Passou grandes problemas. Né? Então, okay, muito interessante. E o que ele fez? Desistiu? Não, tranquilo. Né? Ele continua a sua missão de espalhar, né, a mensagem de Cristo. Paulo reconheceu que apenas com sua capacidade humana teria fracassado. Então, se ele fosse só por ele, você acha que eu, indo só por mim, vou lá, sofro um naufrágio, fome, não sei o quê, tudo que ele sofreu, eu ia continuar? Eu não. Mas o que aconteceu? Pela graça de Deus, sou o que sou. A graça que Deus me deu não foi em vão. Né? Então, ele diz isso de si mesmo. Então, ele por ele mesmo, não. Ele não, né? Ele diz, né, eu não posso nada, né, mas, aliás, eu posso fazer tudo. Ah, não, essa é outra história. Ele diz assim, eu posso fazer tudo, mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém. Né? Então, a gente pode fazer tudo, né? Até fazer o mal. Mas nem tudo me convém. O que convém? Aquilo que Cristo e Deus, né, nos ensina, né, a sermos bons filhos, bons amigos, irmãos. É isso que Deus quer da gente. Beleza? A gente estamos quase terminando. Né? Então, lição de casa, né? Você vê o Papa ali fazendo a lição de casa dele. Meu Deus do céu. Olha o livro enorme que ele está. Deve ser difícil a lição do Papa aí. Vamos lá. Então, tradicionalmente, né, eu quero que vocês leiam novamente, né, o texto, Atos de 10 a 20, não de 15 a 20, tá? Leia lá todo o texto. Escolha um versículo que chamou a atenção e diga por que chamou a atenção. O que significou para Saulo recuperar a visão? É isso que eu quero que você responda. O que você aprendeu com o texto que fala de São Paulo? Tá? Diga lá mais ou menos o que você aprendeu. Converse com seus pais ou seus irmãos que já receberam o sacramento, desculpa ali que está escrito, da Crisma, e pergunte pergunte como ele entende a Crisma, como foi ter recebido esse sacramento, quem foi o padrinho ou madrinha de Crisma, e outras perguntas que quiser fazer. Escreva a resposta dessa conversa, ok? Então, pergunta, pode ser também, não precisa ser só o pai, a mãe ou o irmão, né, mas pode ser qualquer pessoa que você possa perguntar aí sem problema, tá? Mas que já tenha recebido a Cristo. Que compromisso pode assumir para amadurecer como cristão? Né? Qual é o teu compromisso? E por último, aqui na lição de casa, você vai observar essa figura da árvore e onde você identifica o sacramento do batismo nessa árvore e por quê? Tá? E onde identifica o sacramento da crisma e por quê? Tá? Dica, o sacramento do batismo está meio escondido ali, né? Tá?
Quero ver o que vocês vão responder. Beleza? Gente, vamos terminar então o nosso encontro com uma oração a São Paulo. Ó grande apóstolo, São Paulo, mestre dos gentios, corajoso seguidor de Cristo, destemido evangelizador, fundador de comunidades, dai-nos esse espírito de apóstolo de vosso mestre Jesus, a fim de que possamos dizer a todos, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Iluminai a todos os povos com a luz do Evangelho, que com tanto amor testemunhastes, procurando estabelecer no mundo o reino de justiça e de amor de vosso Mestre. São Paulo, apóstolo, rogai por nós. Amém. Fiquem com Deus. Boa semana a todos. Um beijo do Catequista.